Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vai poder estar assistindo esse tempo, essa gravação, mas eu quero desejar que sobre o seu coração venha um tempo de esclarecimento, que esse tempo de nosso bate-papo seja um tempo aqui abençoado pelo Senhor, que seja edificante, que possa trazer elementos para construir um caminho em Deus. Em nome de Jesus, para quem não me conhece, me chamo Paula. Sou casada com um homem maravilhoso, um homem de Deus, há 20 anos, Gladson. Temos 2 filhas, Júlia e Ana, 2 princesas amadas do Senhor. Servimos juntos ao Senhor Jesus aqui em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E temos um enorme prazer de estar esse tempo aqui. Esse mês é um mês especial, mês das mamães, e nós vamos ter uma série com 4 lives falando sobre temas da maternidade, tema de filhos. E eu quero já começar esse tempo aqui apresentando para vocês uma amiga do coração, uma irmã muito querida. Sabe aquela, gente, que você pode ficar um tempão sem ver, mas não tem problema não, quando você vê e você fala, flui em Deus? Pois é essa minha amiga, minha irmã, Nereida Benedictis. É isso mesmo, amiga? Esses e outros. É uma amiga que serve ao Senhor junto com seu esposo Danilo, suas 2 filhas, Júlia e Laís, lá na Bahia, logo ali, lá na Bahia, tem servido ao Senhor com a sua família, com a sua casa. Ela tem não só o conhecimento, mas ela tem a autoridade da vivência como família. Nós somos testemunhas, nossa casa é testemunha da vida dela como mãe, como serva do Senhor. E, além disso, ela é professora universitária, tem estado no meio, né, dessa sociedade aí de ensinos, dessa sociedade de ciência. Então, a gente vai ter esse bate-papo com ela. Nê, fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Pois é, gente, a mesma coisa que Paulinha, né? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, né? Que é uma paz que nós devemos ter, que é uma paz que excede todo entendimento, né? E que nós não encontramos no mundo, somente em Jesus, né? Na vida dele. Bom, eu sou, como Paulinha falou, eu sou discípula de Jesus, desde 1995, então já tem um tempinho aí. Estamos páreo, hein? É 96. Ai! Então, desde 1995, quando eu conheci Jesus, me apaixonei pelo Senhor, pela obra dele, e quero dizer, assim, bem brevemente, que quem apaixonou por Jesus foi uma antiga militante, né? Militante de esquerda, acreditava na ideologia de esquerda, acreditava em um mundo que fosse revolucionado pelo ideário esquerda, né, no nosso país. Então, assim, Jesus, quando eu vi Jesus, quando eu conheci Jesus, a minha vida totalmente foi transformada. A palavra de Deus fala que quando o arrependimento chega, né, para nós, há uma mudança de mente. Essa mudança de mente, que é metanoia, muda as nossas atitudes, né? E não nos deixa dúvidas, porque nós sabemos a quem nós temos seguido, nós sabemos, né, quem é o nosso Deus, né, que Ele é fiel para cumprir infinitamente mais. Né, em tudo que nós pensamos, que nós pedimos, então é o Senhor. Né? Então, eu sou essa Nereida, e que tempos depois, né, mais precisamente, apesar dessa militância acadêmica, eu retorno para a universidade, termino meu curso em 95, e no ano de 2001 eu retorno como docente, né, uma cadeira de docente na Universidade Estado do Sudoeste da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, e nessa cidade eu tenho trabalhado aqui na universidade, eu tenho sido professora até os dias de hoje, se assim, e assim eu creio que ainda é da permissão do nosso Deus, né? Então, sou do departamento de Geografia, também sou professora
do programa de pós-graduação em educação da universidade, e a minha área dentro do departamento é uma área que lida com a metodologia do ensino de geografia, trabalho com a metodologia científica, sou coordenadora de grupos de pesquisa do CNPq, quero dizer isso, que eu tenho um grupo de pesquisa, que é o Nuance, trabalho com a memória e a linguagem social também, né? E juntos tem outras colaboradoras dentro desse grupo. Dentro desse entendimento, mas assim, esse no meu trabalho, sou discípula de Jesus, né? Sempre, na verdade, o ser discípulo é o que eu sou. Jesus me colocou nessa profissão, Jesus me colocou, né? Isso aí é outra história para contar essa experiência, que quando eu volto, retorno para a academia, não mais como uma militante, né? Mas como uma discípula de Jesus. E vejo, num outro contexto, num outro olhar, de olhar para a universidade, né? E ver os padrões que antes eu militava e que agora eu estava com os meus olhos totalmente abertos, né? Totalmente abertos, e não via mais como uma nuvem, né? Como uma película, como uma proteção, mas agora, de fato, eu estava vendo qual era o meu papel na universidade, qual era a minha vida, o que eu deveria fazer na universidade. Então, assim, porque eu sabia, eu não tinha mais uma ideologia humanista na minha vida, né? Mas o meu princípio de vida, a minha vida, porque é o caminho, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso para mim é algo muito sério. Então, quando eu retorno tendo esse entendimento, tendo essa vida de Deus, né, na minha vida, e também no meu lar, porque quando eu entrei na universidade, minhas filhas já eram nascidas. Quero dizer que eu sou também, assim, muito feliz, muito bem casada. Primeiro, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. A felicidade continuou quando eu encontrei Danilo e quando Deus, o Senhor, me permitiu ter essa família e ser mãe de Júlia e de Laís, né? Vale ressaltar que eu era estéril, eu tive um problema de saúde muito grave. Esse problema de saúde, ele me fez ter a perda de um ovário, de uma trompa, e do outro ovário eu ter, assim, partes já comprometidas com o problema, e a única forma de cura seria uma gravidez, que, na verdade, era o impossível. E esses impossíveis, né? Esses impossíveis é o Senhor quem faz. Então, eu tive a oportunidade de ter minhas filhas. Jesus me deu essa oportunidade de servi-lo também. Além, né, da minha profissão, de servi-lo como mãe. Porque, assim, eu sempre digo, qual o papel da mulher? O papel da mulher é ser mulher. Uma mulher segundo os padrões de Deus, porque foi Deus quem nos criou, foi Deus que nos criou, né? Então, quando a mulher não vive esse papel, ela é uma mulher que vive frustrada, e vive correndo de um lado para o outro, porque ela ainda não entendeu, né, o propósito da sua criação. Então, quando eu digo que o Senhor me permitiu servi-lo sendo mãe, é porque eu entendo que minhas filhas, elas de fato são herança do Senhor, né? E sendo herança do Senhor, eu as criei para Ele. Foi fácil, humanamente falando? Não, porque havia as dificuldades da carne, né? Então, assim, nós muitas vezes queremos as coisas da nossa maneira, mas o Senhor, eu me lembro, Paulinha, que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre isso, né? Sobre criação de filhos, e eu falava assim, que eu fui até o meu quarto e nós tínhamos muito essa compreensão, porque no nosso meio foi muito trabalhado o papel da esposa, o papel do marido, os casais a gente vivia junto, a gente conversava muito sobre isso. Então, quando eu me casei com Danilo, eu já me casei tendo essa revelação, isso, mas faltava prática. Né? Faltava aplicação. Quando eu fui mãe, diga-se de passagem, né, relembrando uma mãe que não podia ter filho, uma mulher que, inclusive, eu já tinha perdido minha mãe aos 11 anos de idade, né? Então, eu não tive essa referência
Eu só tive essa referência até os 11 anos. Eu não tive referência de maternidade depois dos 11 anos. Então, assim, eu tive que aprender com o meu Senhor, tive que aprender com o meu Espírito Santo, que é lindo, e que nos ensina, que nos guia toda a verdade, né? E aí, assim, eu me lembro que eu tinha a palavra, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas, Senhor, como aplicar, né? Como aplicar essas coisas? Então, assim, é joelho no chão, e oração, e dependência de Deus, porque eu me lembro que eu entrei no quarto e eu falei com o Senhor, Deus, me ensina qual é a tua disciplina e a tua admoestação. Ensina isso. E passei a ter fé de que aquilo que eu ensino, né, não vai voltar vazio, e Amém. Que elas iriam ouvir, e que elas jamais se desviariam, porque essa é a promessa do Senhor. Então, a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Enquanto hoje nós somos bombardeados, né, nesse contrário, de que a gente não deve ter fé, mas eu quero dizer para você que está me assistindo aí, que tem dúvidas nisso, que tem dito assim, eu tenho aplicado, eu não tenho visto. Creia, continue aplicando fé, porque a Bíblia diz que nós, que somos justos, porque já fomos justificados pelo nosso Senhor, nós vivemos pela fé nele. E ter fé nele é ter fé na palavra dele. Então eu tive fé, Paulinha, eu tive fé de que eu deveria ensinar, de que eu deveria ser uma referência como mãe. Como é que eu ia ensinar minhas filhas a orar? Orando. Não era mandar só, vai orar. Você agora lê a Bíblia. Orando, lendo a Bíblia, sendo referências de Deus aqui na terra, como uma mãe, como uma mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que as mais experientes, para não dizer as mais velhas, viu? Ensine as mais novas, né? Ensine as mais novas. Então, a palavra está vindo o tempo todo ecoando na minha mente, no meu coração, né? E isso deve arder no nosso coração. Porque o nosso Senhor, Ele nos chamou para um chamado. Nós temos esse chamado. Em primeiro lugar, de ser filha, né? Sermos filha do Deus Altíssimo, de chorar quando algo não está dando, quando o filho não escuta, né? Chorar, mas de ter fé para aplicar a vontade de Deus, a verdade de Deus. Porque, gente, ela não volta vazia. Amém. Não volta vazia. Né? E eu acho que essa verdade, Paulinha, é o grande significado para nós. A fé. Sim. Amém. Né? Porque ela é o firme fundamento. Né? Ela é o firme fundamento. Então, assim, a maternidade para nós, em Cristo, está, né, nesse firme fundamento de ensinar a guardar todas as coisas, né? Jesus fala assim, ensina. Às vezes a gente fala assim, pega o ensina, é como se a gente fosse ensinar só para as pessoas que estão fora do nosso convívio, aquelas que nós pregamos o evangelho. Mas na nossa casa, os nossos filhos são nossos discípulos em potencial, discípulos que nós temos que cuidar, que perseverar, sermos referência, orar junto, orar por eles, orar pelos sonhos deles, orar e crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, assim, eu busquei ser essa referência. Busquei ser essa referência até quando eu errava. Quando eu gritava, quando eu perdia a paciência com elas. Aconteceu isso com você? Não! Muitas vezes. Pronto, agora a gente já se sentiu todo mundo mais leve agora. Muitas vezes. Quantas vezes eu pegava minhas filhas na mão e levava para o quarto, né, para disciplinar, e que eu pegava com raiva e elas falavam, mãe, você está me pegando com raiva, Deus não se agrada, porque eu tinha ensinado isso para elas. Entende? Então, assim, eu tinha que me redimir, voltar atrás, até hoje, Paulinha. E hoje acontece uma coisa interessante comigo, que o Espírito Santo de Deus tem me guiado. Eu estou sempre conversando com Júlia e Laís e perguntando para elas,
mãe, tem alguma coisa que vocês observam na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar? Por quê? Porque eu ensinei para minhas filhas isso. Então, hoje, qual é o meu papel? Hoje elas têm 25 anos. 25 anos. E hoje elas me chamam a atenção. Mãe, nisso aqui você está errada, nisso aqui você errou. Sim. Então, nós também, como mães, como pai também, creio que isso aqui acontece aqui em casa, nós precisamos aprender hoje com os nossos filhos, quando nós erramos. Precisamos nos sujeitar também àquilo que está errado em nós, porque assim também nós ensinamos. O voltar atrás, o pedir perdão, né? Quando Júlia, em um dia eu disciplinei Júlia 11 vezes, né? Quando elas eram menores, 11 vezes pela mesma coisa, ela me viu no quarto, né? Na 11ª vez, eu chorar e orar e pedir a Deus para mudar o coração dela, porque era a 11ª vez que eu disciplinava pela mesma coisa. Então, assim, e no mesmo dia, viu, Paulinha? No mesmo dia, vinha o cansaço, mas eu sempre me lembrava, porque meu marido, ele falava assim, Danilo falava para mim, nós precisamos ser referências de Deus na vida de Júlia e Laís. O teu sim é sim, o teu não é não. Então, se você disse, não faça isso, não pegue isso, filha, evite isso, não vai. Então, assim, se ela fez, você falou com ela, não era para ela te desobedecer, ela desobedeceu. Você precisa aplicar a palavra de Deus, né? A disciplina é uma bênção, mas eu não poderia também levar minhas filhas a passarem vergonha na frente das pessoas. Ninguém precisava saber o que aconteceu. Então, era no quarto. No quarto, né? É no quarto, porque a disciplina não é para vergonha. A disciplina não é para matar, a disciplina é para correção, é para ensino, né? É para ensino. Então, assim, pensa aí, Paulinha, uma antiga militante que não entendia nada do evangelho. Só o Senhor para fazer essa mudança de mente, né? É uma mudança de mente. A gente tem até como esse tema aqui nesse nosso bate-papo, maternidade e modernidade, porque a gente quer aproveitar todo o conhecimento da Nereida, toda a vivência dela nessa área de educação, nessa área ligada com tantas ideologias, tantos pensamentos, né? Mas nós vamos já chegar lá. Eu quero só fazer uma perguntinha. Vocês já perceberam que a Nereida tem filhas gêmeas, né? 25 anos, duas mulheres lindas no Senhor, são duas referências como jovens santas no Senhor. E aí, quando elas eram pequenas, né, gêmeas, eram iguais? Quais foram as maiores dificuldades com uma, com outra? Como que você conseguiu no Senhor, por exemplo, perceber o propósito, o rumo que Deus tinha para uma, que Deus tinha para outra? Como é que foi isso, você? E aproveita e inclui nessa sua fala aí o papel do Danilo como homem, como pai, nesse tempo, quando elas eram pequenininhas. Vou começar pelo papel de Danilo. O papel de Danilo o fundamental é de Cristo, né? É de Jesus, mas o papel de Danilo foi muito importante, muito. E, assim, é outra guerra que a mulher muitas vezes tem, a não confiança, a não segurança no marido, né? A mulher que ora pouco pelo marido, eu tenho até os livros para indicar, livros que teve um que eu acabei de ler e tem outro que eu vou começar a ler, né? Que, assim, tem muita insegurança. Mas ele não sabe, eu passo o dia todo com minhas filhas, ou então eu trabalho fora e volto, eu estou cansada, ele não me entende, né? Essas coisas. Mas, assim, Danilo, para mim, ele foi muito importante. Por quê? Porque, primeiro, eu sempre confiei no meu marido. Confiava, mesmo sabendo dos defeitos, das dificuldades que ele tinha, né? Como eu também tinha. Então, assim, quando ele saía de casa, ele trabalhava viajando, ainda tinha isso, Paulinha, né? Ele falava, amor, não esquece,
não esquece da disciplina, do ensino. Amor, olha, nós precisamos ser referência. Nunca me esqueço dessa palavra, nunca me esqueço, sabe? Então, assim, eu Ele entendia, saía, mas te dava uma direção, né? Te me dava deixava uma dentro de direção. direção. Ele assumia, mesmo estando em casa, ele dizia, ó, olha isso, o teu sim é sim, nunca me esqueço, o teu não é não, né? Então, ele sempre falou isso para mim, sempre falou isso para mim. Então, assim, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que você tem a palavra de Deus, mas é muito importante a decisão do marido, do homem, dele assumir, dele entender esse papel também, né, como pai. O pai é aquele, não é só aquele que vai dizer o não e o sim, é aquele que dá uma direção, é Aponta o caminho, aquele né? aponta o caminho, né? Porque assim, eu estou sob a missão dele, eu me sujeito, eu sou sujeita a essa missão, né? Esse também é outro papel que tem que ter outra clareza. Qual é a função do marido, da esposa? Nós precisamos dessa clareza no nosso lar. Então, assim, Danilo, para mim, ele foi muito importante. Ele ainda continua sendo muito importante. Até hoje, minhas filhas têm 25 anos. Então, assim, hoje mudaram os aspectos, mas a Sim. palavra, o respeito a Danilo continua. E nesse respeito que eu tenho pelo meu marido, minhas filhas também vão cativando esse respeito. Nesse entendimento de que ele nos dá essa segurança, né? Volto a repetir, a nossa segurança está em Cristo, mas Cristo é o cabeça, né? Ele é o cabeça da igreja, mas o Senhor, como Paulo fala, nos deixou quem? O nosso marido como nossa cabeça, né? Então, assim, e eu estou sobre essa missão. Então, assim, a palavra de Danilo aqui para mim, ela é muito importante. Ela é muito importante, entendeu? É como se eu me sentisse totalmente guardada, coberta, né? Coberta, porque eu sei também que meu marido jamais, Paulinha, vai dar um conselho contrário à palavra de Deus. Porque Sim. ele é um homem que tem dificuldade? Sim, gente, nós temos, né? Dificuldades, temos muitas dificuldades, mas nós reconhecemos, voltamos atrás, porque nós sabemos a quem nós temos servido, né? Nós servimos Isso. ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, Ô, assim, Nê, oi. você sabe que pegando essa fala sua aí, que nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós sabemos que hoje existem muitas mães que estão só na criação dos seus filhos, ou porque são viúvas, ou porque foram mãe solteira, ou porque passaram, infelizmente, por um divórcio. Então, dentro de tudo isso que você está falando, nós estamos cobertas pelo Senhor. O Sim, Senhor é aquele sim, que nos dirige, é aquele que dá a sim, palavra. Nós não sim, temos desculpa de falar assim, algumas, mas eu não tenho esse apoio. Mas eu me sinto só, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, o Senhor, ele diz que ele é o pai do órfão, né? O sim, juiz da viúva, sim, ele tem uma presença muito sim, forte se a gente buscar o Senhor, se a gente depender do Senhor. sim, Nós sim, temos isso, as mulheres têm isso, nós sim, temos esse acesso à dependência no espírito. Então, nós temos tudo que a gente precisa. As mulheres, as mães têm tudo que precisam, mesmo que falte a figura paterna presente, né? Mas nós somos o Espírito sim, Santo. O Senhor isso, certamente vai trazer essas sim, diretrizes, esse caminho, essa firmeza, que muitas vezes a gente se sente insegura, né? E às é, vezes, tendo um marido é, em Deus, é é, mais fácil para nós. é. Mas ainda assim, a nossa confiança está no Senhor. E todas as mães, essas que estão nos assistindo, talvez nesse momento, né, de não ter a figura paterna ali, um marido, ou até um marido no Senhor, fica um pouco mais difícil, né, o entendimento do próprio ensino, mas nós temos o Espírito Santo, e como você bem falou, que nos ensina toda a verdade, né? Nos guia toda a verdade. Mas, ó, Paulinho, eu quero dizer para vocês, assim, para você que está assistindo a gente, né, e que talvez se encaixe nessa realidade. Eu era uma órfã de mãe. Eu perdi minha mãe com 11 anos. Meu maior arrependimento hoje é não ter conhecido Jesus antes. Eu tive a oportunidade, mas eu não escolhi Jesus antes, né? Então, eu quero dizer para vocês que
eu descobri em Deus o meu pai. O meu pai, aquele que estava sempre comigo, né? Sempre, sempre. E continua, continua. Porque, assim, a palavra de Deus fala que Ele está conosco. Se nós cumprirmos tudo aquilo que Jesus nos ordenou, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos deixou, olha que cuidado, Ele nos deixou o Espírito Santo dEle. Ele não deixou qualquer coisa, Ele deixou o Espírito Santo dele. Espírito, eu sempre falo assim, Espírito Santo de Deus. Gente, não é de qualquer pessoa, não é, é dele, né? Que nos guiará a toda a verdade, que nos consola, que chora por nós com gemidos inexprimíveis. Sim. Então, assim, nós não temos desculpa para não viver, né? Aquela que é divorciada, aquela que é viúva. Tem o papel da viúva. Esses dias Deus estava me falando, né? A gente tem uma viúva aqui no nosso meio, e eu estava falando com ela: o Senhor tem um papel para você, o Senhor tem uma função no corpo para você. Sim. Né? O Senhor tem uma função no corpo. E hoje nós inserimos ela, né, com as jovens. Ela ensina, as jovens estão com ela, né? Então, assim, eu tenho falado com ela, você tem essa função no corpo de Cristo, né? Com a mulher que é divorciada, que tá divorciada, tá sozinha, tá sabendo, não tá sabendo lidar, além do Espírito Santo, além do Senhor, que está sempre com você, você tem a igreja do Senhor. Você tem uma pessoa que te discipula, né? Que está ali ao teu lado para orar com você, orar por você, né? Para falar assim, ó, não vai por esse caminho, não, vai por isso. Então, gente, nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos, né? Eu sempre digo isso, né? Eu nunca estive só. Eu estive só enquanto eu não tinha Jesus, né? Porque eu vivia dando cabeçada, eu vivia fazendo as minhas próprias escolhas, mas no momento que eu tenho Jesus, a minha escolha é sempre por Ele, a minha escolha é por criação de filhos, por ser uma mãe segundo o coração de Deus, por acreditar nesse serviço à igreja, que é a maternidade, né? Por acreditar que é uma forma que eu tenho de servir a Deus, né? De realizar a vontade dele. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. É isso mesmo. É isso não mesmo. Estamos. Graças a Deus. E que bom que Deus pega as nossas histórias, né, Nê? E transforma em bênção para abençoar outros. O Senhor é mestre em fazer isso, né? Nossa, até muito. Como Ele nos cura, nos restaura e nos habilita para ser instrumento na vida de outras pessoas. Obrigado por repartir essa particularidade aí da tua infância, adolescência, Sim, né? Que o Senhor te socorreu, e foi nesse tempo que você conheceu o amor do Senhor. Graças a Deus por isso. Eu quero aproveitar o tempo aqui. Vamos lá, gente. É tão bom conversar com Nereida que a gente ficaria aqui horas e horas. Mas eu quero aproveitar toda a vivência que ela tem tido no meio da sociedade, no meio acadêmico, com relação, como ela falou, né, com relação à área da educação. Hoje nós temos esse cuidado, né, de enviar os filhos à escola, o que tipo de coisa tem sido ensinado, tem sido semeado. Talvez nas universidades as coisas estão até mais gritantes, né, até mais às claras, mas não é diferente nas escolas. Tudo tem um início, né, tudo tem uma semente. E são muitas vozes, muita gente falando, a gente escuta muita gente, muitas pessoas, é a própria escola que se pronuncia, é um amigo, é um parente, é como a gente estava aqui conversando nos bastidores aqui, é alguém, um influencer, alguém que fica dando opiniões. Então, são muitas vozes. Então, eu queria te perguntar, diante de muitas vozes, o que você tem visto no meio da sociedade com relação à maternidade? Vou falar assim que eu tenho percebido que a sociedade existe um ambiente, uma onda, né, um curso, uma rota que quer distorcer um pouco essa questão da maternidade, quer distorcer um pouco a questão da família e vem esvaziando princípios em Deus. Como que você que lida com muitas pessoas, e principalmente nessa área da educação, tem visto essa questão da maternidade nesse meio? Antes de entrar nesse lado, assim, eu queria só
apontar uma coisa que eu acho que é muito importante, até entrar, porque não tem como a gente falar dessas mudanças sem contextualizar, né? Sim. Que são mudanças históricas, sociais, culturais, sobretudo, né? Então, assim, nós que somos servas de Deus, né? E alguém também que vai ouvir aí que ainda não é, ou que tem um caminhar ainda, que está, né, com algumas dúvidas e que pode ter acesso a esse vídeo. Eu quero dizer que a maternidade, ela sempre existiu. Ela não é uma invenção da modernidade, ela sempre existiu. Deus criou, nos criou, criou a mulher, né? Também não é só com essa finalidade, mas é com essa finalidade também, tá? Então, assim, porque nós sabemos também que existem outros tipos de maternidade no reino de Deus. Aquela mulher que de fato não foi da vontade de Deus que tivesse o seu próprio filho, né? Mas ela também adotou e é mãe, e ela também exercendo o seu papel na igreja, também cuidando, pastoreando o coração, nos tornamos mães. Isso Mães. também é maternidade, né? Essa questão do cuidado do outro, né? Então, assim, a partir do século XIV, do século XV, começam-se a ter diversos entendimentos acerca do papel da mulher. E nesse entendimento, nessa evolução, no contexto, também vem algumas alterações no modo de vida e também alterações, claro, no pensamento, na busca pela verdade, né? E aí eu vou falar aqui da ciência, né? Porque até então tudo tinha uma explicação, que havia as explicações, elas eram explicações que tinham uma relação direta, né? Com Deus, né? Com o divino, com a religião propriamente dito, né? Chamando aqui de religião, né? Eu estou falando mais de cunho acadêmico agora. Então, assim, todas essas alterações, essas vivências que vão tendo nas transformações, dos movimentos que vão surgindo, ainda que pequenos, que ínfimos, né, no século XIV, XV, mas são movimentos que vão gerando diversas discussões na sociedade. Essas discussões, elas serão extremamente ampliadas no século XVII, XVIII, e quando nós adentramos o século XIX com a chamada Revolução Industrial, ou vamos dizer propriamente dita aqui, né, a Revolução Moderna, a sociedade, o surgimento da sociedade dita moderna, né, moderna. Então, assim, esse nome moderno pressupõe no entendimento que tudo que há antes é atrasado, é retrógrado e é velho, não é para os dias do moderno, já passou, né? Então, a gente tem que perceber isso. E essas mudanças, elas vão ocorrer em todas as esferas da sociedade, né? Elas vão ocorrer, por exemplo, nós tínhamos antes, né, os artesãos que faziam sapatos, né? Que costuravam roupas, né? Assim, pessoas que costuravam roupas, que eram artesãos, que faziam sapatos, que tudo que era vendido, que era comercializado, eram feitos por pessoas que que vinham de um conhecimento que era passado de pai para filho, de geração em geração. A Revolução Industrial, essa dita modernidade, ela vai cortar com tudo isso aí e vai dizer, tem uma forma mais fácil de fabricar sapatos e em grande escala, é pela máquina, né? É pela ciência. Então, a ciência ela vai servir notoriamente a esse novo saber, que é o saber industrial, que é o saber técnico-científico, tá? Então, assim, é por isso técnico-científico. Por quê? Porque vai ter respaldo da ciência. E aí, nesse campo, surgem diversas ideias, diversos pensamentos que são construídos com visões de mundo, tá? E diga-se de passagem, a maior parte dessas pessoas que construíram esses pensamentos, a maior parte desses autores, dos filósofos que criaram essas filosofias, são pessoas
que advém, né, que tem os seus pais, eles eram judeus ou eram protestantes, né? Incrível isso, né? Então, assim, e que vão questionar a explicação da sociedade por meio da divindade. E aí eles dizem assim, olha, não, tudo que tem que ser explicado no mundo moderno já não dá mais, tudo que tem que ser explicado agora tem que ter uma base científica. Tem que ser a ciência, né? Tem que ser a ciência. E eu sei que isso daria uma outra live, viu, Paulinha? Mas nos dias de hoje algumas coisas já têm mudado nesse campo, viu? Sim. Com a preocupação do ser, já se fala da interação de mim comigo mesma, de mim com o outro, né? O que é significativo, olha, isso aí dá outra coisa, para você ver como a ciência oscila e como o pensamento social vai oscilando, porque quando vai vir as mazelas, o que está acontecendo com a sociedade, uma sociedade que atualmente está doente, né? O resultado de tudo isso, né? É o resultado de tudo isso. Sim, nossa sociedade hoje, como você está dando todo esse panorama, né? Toda essa questão histórica aí, hoje, a sociedade que nós vivemos, os nossos dias hoje, ela já é um resultado de todo esse plantio, de toda essa construção, né? Sim, sim. Então, assim, voltando para a maternidade, são vários aspectos que vão sendo mudados, transformados na sociedade. E essa transformação, ela advém por meio do conhecimento. Então, assim, tudo muda, gente, tudo muda. Não só a maternidade, mas todos os aspectos vão ser alterados com uma nova visão, que a gente chama, dentro da academia, de cosmovisão, ou seja, para uma visão de mundo, outra visão de mundo. Não é mais a visão da divindade, né, do divino, não é das explicações, não, são outras explicações. Então, assim, aí vem a mulher galgando seus direitos na sociedade, e, claro, tem coisas que a mulher, no que ela lutou contra algumas coisas que, de fato, ainda, por exemplo, a violência contra a mulher, ela é algo real na nossa sociedade que está errado, né? Está errado, e eu mesma sou estudiosa desse campo, né? Sou estudiosa desse campo e posso dizer isso, então está totalmente errado. Mas, assim, por exemplo, a mulher nesse processo, como é que foi o papel da mulher nesse processo de transformação da sociedade? E nesse processo de transformação da sociedade, o que a gente precisa entender é que essas transformações, elas vêm pela mente também. Precisa ser mudada a mente. A mente ela vai sendo mudada pelo ensino, pela educação. Pela educação. Um conhecimento, ele não vem apenas de um escrito, mas é daquilo que é falado, daquilo que é transmitido pelos meios sociais, pelas mídias diversas aí, né? Por um grupo de amigos, pela moda, por tudo vai sendo incorporado, vai sendo incorporado. Quando a gente percebe, a gente já está vivendo igual, ou parecido, né? Ou com algumas marcas dessas transformações. E essas marcas das transformações vêm mudando, por exemplo, o conceito de modernidade, ou de maternidade. A maternidade anterior à maternidade, que é dita que é, por alguns teóricos da sociologia, da psicanálise, da psicologia, né? Como a maternidade tradicional. Eles sempre chamam para poder conceituar aquilo que não deve existir mais. Então, é a maternidade tradicional, é aquela que foi vinculada, que as crenças estão baseadas, né, em Deus, na divindade, em Deus, né, em Deus. Então, essa maternidade aí, ela precisa ser também desconstruída, como outras coisas também que vêm sendo desconstruídas. Por quê? Porque a sociedade moderna, ela está querendo implementar uma nova identidade social, uma nova identidade de pensamento, né? De pensamento. É a família que não deve ser mais da mesma maneira, né? A família que não deve ser mais da mesma maneira, a educação. O que nós temos que romper para, de fato, favorecer essa sociedade, esse pensamento, esses ideários que estão aí? É a mudança cultural, a mudança de hábito, de costumes, né? Então, assim, inclusive de relativizar a verdade, né? De relativizar a verdade.
Então, assim, o que é maternidade moderna? Maternidade, por exemplo, as mulheres hoje, elas falam de ter filhos, mas que não necessariamente necessite de um lar, de uma família, né? São os objetivos particulares, né? Eu sou mãe, vou ser mãe sozinha, ou não serei mãe, né? Ou não serei mãe, não tenho necessidade de ser mãe. Hoje as mulheres veem a maternidade como um fardo, um fardo. Por que tem um fardo? Porque a mulher hoje ela se vê numa realidade de uma sociedade que tem muita coisa para fazer. Hoje o que é importante, hoje amanhã não é mais. O estilo de vida que está hoje, amanhã é outro. As informações que chegam para mim hoje, amanhã serão outras, né? Então, assim, nós vivemos num mundo efêmero, numa sociedade que é líquida, que é fluida, né? Que é líquida, né? Fluida. Esses dias eu estava ministrando aula na pós-graduação e estava falando com os meus alunos que uma coisa que me chama muita atenção. A maioria das construtoras hoje que constroem casas, elas constroem casas no mesmo padrão, e muitas vezes, quando nós adquirimos essa casa, nós adquirimos, e às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho na casa, o nosso toque. Nossa, né? cara. A nossa cara, melhor assim, né? A nossa cara. E hoje em dia já não tem mais isso. As pessoas entram numa casa, eles contratam design de interiores. Eu sei que essas pessoas muitas vezes perguntam o que você gosta, o que você costuma, mas é o toque do outro na sua casa. Então, não é mais como antigamente, né? Que você tinha um ferro de passar que tinha uma história, que você tinha um liquidificador que tinha uma história, que tinha um guarda-roupa que tinha uma história, uma cama, um violão, qualquer objeto, né, configurava algo, uma ligação sua com a família, sua. Hoje as pessoas nem isso, nem esses objetos têm nas suas casas, embora haja hoje um movimento muito grande nesse retorno, né, da construção das memórias, né, que já passaram, das famílias e tal, da importância, né? Mas assim, é uma situação que a sociedade está perdendo. Então, assim, esse caráter de ser mãe, eu vou ser mãe como? Eu vou ser mãe como minha mãe foi? Eu não quero, porque a sociedade mudou, a cara é outra, né? Eu vou querer ter filho agora? Não quero. Então, eu vou abortar. Eu vou abortar, porque as instituições sociais me dão direito de fazer isso. Sim. Eu não tenho hoje você vê que esse é um tema bacana, porque hoje parece que a maternidade está sendo colocada como um empecilho para a sua vida. Um fardo. A maternidade, um filho hoje pode ser colocado como um atraso para a sua vida, né? Sim. E aí existe talvez até aquela, vamos dizer assim, aquelas que ainda desejam, mas sai por uma vertente desse pensamento também, que é aquela, não, eu vou ter um filho e com 4 meses a criancinha já está 12 horas numa escolinha também. Eu acredito que há uma diferença entre ser mãe, querer ser mãe e querer ter um filho. Acho que são coisas diferentes. E hoje a mentalidade, a força que nós temos hoje de ideais, ela está tão forte que ela vem esvaziando o poder da palavra, o propósito da palavra, e vem colocando isso de forma assim muito natural. Sim. Então, hoje, na verdade, eu acredito que hoje a maternidade tradicional ela já está assim sendo colocada como a errada, né? Sim, e hoje a modernidade, em nome da modernidade, dias novos, de mente aberta, de maior conhecimento, a gente vem perdendo o fundamento e o propósito de uma maternidade, de uma família. Então, você vê muitas mulheres, por exemplo, terceirizando essa questão do ensino, da formação de um caráter para uma escola, até para uma avó também, que eu acho que é uma coisa importante. Eu não estou dizendo que não haja necessidades, que mulheres não tenham necessidade de trabalhar, de estudar, não é esse o ponto. Eu estou falando do caráter da responsabilidade no coração,
de ser responsável por uma vida, na formação, quantas coisas são tão importantes, principalmente na infância, né, Né, que Sim, marcam a nossa sim, vida, marcam sim, a nossa vida. E hoje a sociedade tem colocado isso como um empecilho. E sim, coisas que nós, como mães aqui, eu acho que todas têm experiências de algum momento, a primeira vez de alguma coisa do filho, né? Ah, a sim, primeira vez que enfiou a colher na boca e acertou a boca, né? Ah, os primeiros passinhos, ou o sim, primeiro dia de escola que você penteou o cabelinho, foi comprar ali no dia que você foi, que ouviu a primeira vez ele falar uma frase inteira, coisas que são tão poderosas para a nossa vida, nos preenche tanto no Senhor, e que hoje são esvaziadas. sim. Esvaziadas em nome de que você precisa ser alguém para uma sociedade, você precisa chegar num lugar que muitas vezes as mulheres nem sabem aonde é que elas precisam chegar, Sim, 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 elas precisam chegar nesse lugar, existe uma pressão sim. social e Não uma pressão sabe nem, não sabe familiar, onde e nem por quê. Não sabe onde exatamente. nem por quê. E aí tem andado esvaziando essas ideias. Como é que você Sim. tem visto, por exemplo, essa questão da influência da educação, seja no meio de escola, né, como você tá com educadores, né? Nas escolas, por exemplo, como você tem visto isso? Nas universidades, como a gente já falou, é algo muito mais aberto, e eu quero que você estenda a tua fala para lá também, mas que Uhum. você fale um pouquinho sobre essa questão da escola. Ó, antes de ir para. Tem uma coisa que você falou, né? Em relação à mulher. O Jamê tem uma frase muito interessante que me acompanha sempre. Ele falou lá no passado, mas eu peguei essa frase. Quem quer ter, não tem tempo para ser. Então, se você vive em busca do ter conhecimento, ter isso, essa é a prioridade na tua vida, você nunca vai ser, não vai ser boa mãe, você não vai ser amiga, você não vai ser, né? Então, o ter, a prioridade do ter nos tira da esfera do ser, né? Do ser. Então, isso é muito importante. Eu trago sempre Sim. para mim isso aí, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu acho em relação à escola, por exemplo, assim, e que também faz parte da modernidade, é essa aplicabilidade das instituições sociais, né? As instituições sociais, me parece que elas se tornaram as donas, aqueles lugares onde são dotados de conhecimento, de direcionamentos para a sociedade. Então, assim, por isso a escola vai ser vista como uma instituição social que aponta para a educação, e a educação em todos os aspectos, né? Atualmente, ela por isso que hoje também se fala de medicina integrativa, na escola se fala de educação integral, integrativa, porque ela entende a educação como aquela que vai educar totalmente o ser. E aí é que é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a escola não vai respeitar essa instituição social, a crença que o pai tem, a mãe tem, né? Uhum. Então, assim, os pais que colocam seus filhos nas escolas, antigamente os pais colocavam os filhos na escola para aprender um conteúdo da disciplina. Hoje, não é só um conteúdo da disciplina, não, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, o novo ensino médio trouxe uma disciplina chamada Projetos de Vida. Sim. Então, assim, essa disciplina Projetos de Vida, a depender de quem ensine, né, e que seu filho está lá assistindo a aula, ela pode ser um complicador. Então, os pais também precisam estar atentos com isso, porque os nossos filhos estão indo nas escolas, e nem sempre você tem uma escola por princípios perto da sua casa, né? Sim. Nem sempre você tem. Então, assim, a escola que eu tenho é a escola pública, ou a escola particular que não tem. Então, assim, e eu ainda tenho que tomar cuidado, porque hoje tem escolas que os pais, até aquelas que falam que são princípios, você precisa conhecer, você precisa saber o que está sendo ensinado, que tipo de literatura está sendo passada para o seu filho, né? Então, assim, eu mesma, eu tinha o cuidado de ler os livros que eram adotados pelas escolas, sobretudo os paradidáticos,
né? Uhum. E lia e estudava e falava, ó, isso aqui, a Bíblia diz isso, ó, isso aqui não. Teve momentos que, por exemplo, minhas filhas foram, eu disse assim, hoje vocês não vão para a escola porque vai ter uma palestra sobre tal tema, isso nós não cremos, vocês não vão. Então, por quê? Porque eu era uma mãe presente, a escola não está ali para educar, nunca teve, eu não precisava da escola para educar a minha filha. Olha só, sou uma professora falando, eu não preciso da escola, nunca precisei. A educação, eu tinha, como minha mãe sempre me ensinou, e a palavra de Deus fala, em primeiro lugar, ela é do lar, ela é da família. Deus fala assim, pais, criai os vossos filhos. Criai, quem cria sou eu, quem educa sou eu. Criação é educação, né? Então, assim, criação é educação. Então, assim, no que eu quero criar meu filho? Então, assim, às vezes os pais estão enviando para a escola. Na escola existem, gente, uma diversidade de professores que falam na universidade e que têm diversos entendimentos, entendimentos contrários, né, ao que nós temos, entendimentos. Então, assim, muitas vezes o seu filho vai para a escola, você acha que seu filho muitas vezes está num lugar seguro, e não é. Mas eu volto a dizer, a escola hoje que nós temos é uma escola que hoje ela está totalmente preparada, não se enganem, tá? Para educar para essa sociedade moderna com diversas ideologias que hoje nós temos aí na sociedade, né? Diversas ideologias. Então, assim, quando às vezes eu acho assim tão estranho quando um pai vira para mim e fala assim, mandei minha filha para a universidade e ela virou feminista. Eu mandei meu filho para a escola e tal escola ensinou isso para meu filho. E o que você vai fazer? Nós hoje precisamos, qual é o teu papel como mãe, né, como pai? Nós precisamos hoje ter conhecimento dessas coisas, mas nós também precisamos ter conhecimento da verdade e precisamos ter intimidade com essa verdade. Intimidade, porque se nós temos intimidade com essa verdade, a nossa vida, e somos referência, nós vamos ter autoridade para poder falar. Sabe por quê, gente? Porque quando eu fui militante, eu vi meus professores falando, né, da revolução que deveria ter no país e falando contra o capitalismo, mas depois eu enxerguei que eram professores que eram extremamente consumistas. Enquanto eles me ensinavam a não ser consumista, eles eram. Sim. Então, assim, o ser humano, ele é limitado, o ser humano, mesmo o ser humano que não vive para Deus, ele é limitado. As verdades deles um dia serão atenuadas ou cairão. Cairão, por quê? Porque olha para o modo de vida dele, vê se é isso de fato que você quer viver. Olha para Karl Marx, que idealizou o movimento, né, o marxismo, o manifesto comunista. Olha para ver como é a vida, como foi, o que ele fez com a esposa e os filhos. Olha para uma Simone de Beauvoir, veja o que ela fez com as jovens das universidades, que ela levava para casa, né, para estar ali mantendo relação com o marido dela, que era Sartre, né? Olha, esse tipo de sociedade, de escrita, de intelectuais, de leitura, de ideologia que nós aprovamos. Então, assim, não adianta a gente precisa conhecer, precisa saber. Então, assim, Deus nós precisamos ter intimidade. Então, criar filhos, ser mãe, ser pai, é coisa séria, gente, né? Casar é coisa séria. A gente não vai casar só por um modismo, não. A gente casa para cumprir com o projeto eterno de Deus, que é isso que nós cremos, né? É isso que nós cremos. Porque a sociedade que está aí fora, ela crê, ela tem fé, tá? No ideário dela, na ideologia dela, e está lutando. E está proliferando, e está ensinando essas verdades. Eles estão semeando. Então, assim, e o que nós precisamos fazer? Entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas que nós estamos aqui para viver o reino de Deus. E que nós sabemos que o bom perfume de Cristo ele vai ser exalado. E nós temos tido experiências disso, né? Eu sou uma experiência disso, gente. Eu sou uma experiência desse amor de Deus, né? A minha cegueira caiu. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado, porque a escola, a educação, tudo que vem e que está sendo criado em diretrizes, ela vem mesmo com essa ideologia
de uma sociedade que é contrária aos princípios de vida que nós temos, né? Então, assim, hoje ser mãe, eu vou ser mãe porque eu vou colocar um filho no mundo, mas eu não vou criar, né? Eu não vou educar, como você está falando. Por exemplo, os países europeus, tem uma pesquisa que saiu na época que eu morei lá, que os cuidadores dos filhos, né, agora estavam sendo, naquela época lá, estavam sendo a maioria, em grande parte, os avós. Aí era muito comum você ver os avós transitando pelas praças com as crianças. Por quê? Porque os pais viajavam, os pais trabalhavam, os pais não tinham tempo para as crianças, os pais não têm tempo mais nem para os pais, né? Nem para os idosos. Não querem ter tempo para ouvir, né? Para aprender, não querem ter tempo. Então, para honrar. Assim, para honrar, não querem. Porque a honra é para aqueles que estão pensando como o moderno, porque o que é velho, o que é antigo, o que é tradicional não serve, é o moderno. Então, são essas coisas. E que hoje está mudando, viu, Paulinha? Que bom! Está mudando, sim, graças a Deus, né? Não como a gente queria, mas está mudando, porque hoje, por conta dos problemas que hoje a própria família tem gerado, porque a sociedade está doente, porque a família está doente. Isso. As famílias estão adoecidas, né? Não fique pensando você que quando você sai de casa para trabalhar e você deixa seu filho de qualquer maneira, dá um celular para o filho, dá um tablet, e ele busca a educação e entretenimento no YouTube, na Netflix, em todas as coisas, e você deixa seu filho, por quê? Porque é mais cômodo, mais confortável para você, que você não vai colher, não, esse fruto você vai colher. E que fruto você quer colher, né? Exato. Trabalho, nós vamos ter de qualquer jeito. Claro. Eu prefiro trabalhar na semeadura. Eu prefiro trabalhar, gastar mais tempo na semeadura, porque a colheita ela vem de qualquer jeito. Então, hoje, infelizmente, pela modernidade, em nome da modernidade, da facilidade e do esvaziamento da responsabilidade, da falta de entendimento de propósito, hoje, infelizmente, se busca as facilidades. Então, é muito mais fácil você deixar o teu filho ali, porque aparentemente ele está controlado e educado, ali, seja numa cela, uma reunião, seja num shopping, seja onde for. Quantas vezes eu vejo famílias, você vai numa praça de alimentação do shopping, você vê a família reunida e a criança comendo, quem está dando comida para ela é a Peppa, sabe assim? Ela está comendo com a Peppa, ela não está comendo com o pai, com a mãe. E quantas vezes, aqui a gente teve até um caso de um irmão, né, com filho pequeno, bem agitadinho, e ele falou assim, mas é muito difícil, porque a esposa trabalha home office, e só tem um determinado horário para dar comida, e que quando naquele horário o menino quer toda a atenção, e sabe que é o momento da mãe e tal, e aí ele causa muito. Ele falou, a solução que a gente está tendo é colocar ele assistindo o desenho lá na hora do almoço. Eu falei, pois então elimina, essa solução não existe. Vamos buscar em Deus que essa criança se acalme, vamos buscar em Deus alguma atividade que ela possa fazer junto com a mãe na hora da comida, porque essa solução ela afasta o momento. Eu claro. Vejo que hoje coisas que são simples. Por isso que a gente está falando dessa questão da modernidade, porque hoje parece que você precisa de muito para você conseguir um momento bom, muito para você ter um registro na tua vida, na vida do teu filho. Você precisa conseguir levar ele para passar férias na Disney para poder ser um registro na vida dele. E se nós olharmos para trás, vamos a partir de nós. Sim. Quantas vezes a gente tem uma referência de uma festinha de aniversário, aquelas que a nossa mãe fazia e colocava o refrigerante para ser a decoração, sabe? Os pratinhos em volta da mesa para ser a decoração. Sim. Mas a gente tem registro da nossa mãe fazendo aquele bolo, que ficou feio no final das contas. Ficou feio, a foto ficou feia. Mas o registro do amor, o registro da importância. E hoje, em nome da modernidade, a gente esvazia as coisas simples. De você ir ao mercado, ao invés de ir de carro, vai andando
E no caminho você vai tendo 15 minutos a mais com o seu filho, você vai... Eu sei que a nossa vida hoje, acho que principalmente aqui em São Paulo, mas eu acho que é geral, é uma vida de correria. É uma vida que se alguém falar assim, o que você faz no seu tempo livre? Aí você fala, o que é tempo livre, né? E nós somos chamados e atraídos para viver nesse lugar de agitação, nesse lugar de que você não para pensar, e a gente vai acabar formando... a gente está semeando nos nossos filhos, infelizmente, a gente tem visto isso, e eu estou falando isso até no contexto de corpo de Cristo, de igreja. Sim. A gente vê os pais buscando as facilidades, aquilo que no momento é mais confortável, do que você ter que parar, por exemplo, quantas vezes para você ter que ir ao quarto, conversar com seu filho, disciplinar o seu filho, quantas vezes você tem que parar? Às vezes é o momento que você chega num lugar, a gente costuma dizer assim, né? A gente vai num sítio, aí eu falo, irmãos, não esquece que você tem filho aqui também. Aí chega lá no sítio, o irmão quer bater papo, o irmão quer aproveitar a comunhão, esquece que tem filho. Aí a criança está subindo lá, não sei na onde, e a gente esquece que tem filho, porque a gente quer o nosso momento. Mas a gente precisa entender e abrir o nosso entendimento, que é isso que eu acredito que uma das coisas que tem sido colocadas contra a maternidade é que o nosso momento ele está desassociado com a nossa família. Sim. O meu momento ele está desassociado com o meu filho. Não, o meu momento é com o meu filho. Eu vou fazer uma hidratação. Aqui eu tenho 2 meninas, né? Uhum. É o meu momento, eu vou fazer as minhas unhas. Então eu vou fazer as minhas unhas com a minha filha. É o meu momento. Então, eu vou fazer uma caminhada. Eu vou fazer uma caminhada com a minha filha. Eu preciso entender que essa mentalidade... inserir, né? Inserir. Essa mentalidade que você precisa se soltar para você ter o seu, está errada. Sim, Nós precisamos, sim. O Senhor é um Deus de comunidade, é um Deus de ajuntamento. Sim, sim. Quantas coisas boas, quantas memórias, quantas alegrias... Não é só o tempo que você tem que parar, que você abriu mão de alguma coisa. Não, quantas alegrias nossos filhos nos dão, nos deram, nos dão. Então, eu quero animar também aquelas que estão aqui nos assistindo. A gente vê que hoje, infelizmente, a gente teve contato com um casal, né? Com uma menina muito nova que veio aqui conversar com a gente sobre casamento e tal, e a gente foi semeando a palavra. Foi um tempo muito precioso. E ela fez uma pergunta assim para o Gladys. Ela falou assim, pastor, é pecado não querer ter filhos? Aí o Gladys falou assim, bom, essa é uma conversa de longas horas. Mas o que nos gera preocupação é saber o seguinte, por que uma moça de 18 anos já pensa na possibilidade de não querer ter filhos? O que é que foi semeado? De que forma essa mente dela como essa mente dela foi informada para que ela tenha isso no coração. Então, nós também que somos mães, a gente também precisa declarar as coisas boas. Porque parece que você chega numa roda de mãe e fala assim, ai, meu Deus, nossa, hoje tive que trocar a criança 2 vezes antes de sair. Ai, meu Deus, a papinha, não sei o que lá, fulano não gosta de comer não sei o que. Parece que é tão pesado. E nós, como servas do Senhor, mulheres de Deus, nós precisamos escolher o louvor, nós precisamos enxergar o Senhor, as coisas boas, porque senão fica pesado. Aí o nosso discurso ele está desconexo com a nossa atitude. A gente, não, ter filho, isso é propósito do Senhor. Mas aí você chega e conversa com a pessoa está sempre pesada. Ai, é muito difícil, a criança sujou 3 shorts, não sei, coisas assim. É porque, como você está falando, é como você fala, essa sociedade é uma sociedade das facilidades. Você vê que quer fazer um trabalho da escola, vai na internet, lança lá, e tá fácil demais a pesquisa. Por quê? Não teve nenhum trabalho de ir, de escrever, não, vou buscar aqui e tal, não. O primeiro site que tem, coloca, né? Agora, é uma sociedade também, que eu queria falar, da individualidade. Apesar de ser uma sociedade que supostamente está em rede, mas é uma sociedade que acostumou, por exemplo, estar com o celular na mão, ainda que esteja conectado com milhões de pessoas, está sozinho, é individual, sou eu, né? Sou eu, meu trabalho, a minha vida. Então, assim, estou casado, mas é o meu tempo, né? São as minhas prioridades. E são coisas que nós precisamos tomar cuidado, porque, assim, nós vamos inserindo os nossos filhos aos poucos nesse mundo, como você falou.
o celular, não para o meu filho ficar quietinho, eu vou botar no celular. E antigamente, como é que fazia? Aí a gente vai falar, vai dar conselho e não aceita. Por quê? Porque hoje é mais importante para eles. Eles estão vivendo muito mais uma sociedade moderna que não, inclusive, não aceitam, por exemplo, o conselho de alguém que não viveu isso e que falou: olha, na época que eu tive dificuldade com meu filho, quando ele almoçava, quando ele isso, e vai falar, aí ele não aceita mais. Por quê? Sim. Porque um celular controla. É a máquina controlando a humanidade, entendeu? Então, assim, é uma máquina, é um lugar, é um objeto tecnológico que está controlando teu filho. Então, assim, enquanto naquele momento, antigamente, eu me lembro que a gente sentava, a gente comia, a gente conversava, a gente dizia: não, agora é hora disso, vamos ver aqui, ó, vamos comer aqui. Então, eu me lembro que quando Júlia e Laís, elas novinhas, e assim, elas, você me pergunta, até esqueci de responder, mas Laís são diferentes, são gêmeas, mas elas são diferentes, né? Elas são diferentes, elas sonham com coisas assim, para a vida delas no Senhor, diferentes. Claro, todos linkados com o projeto eterno de Deus, mas assim, elas têm desejos diferentes, né? Têm desejos diferentes. Então, assim, está Danilo com uma e eu com outra, né? Uma era mais peraltazinha, né? Júlia foi a que eu disciplinei 11 vezes, sempre. Né? Sempre tem aquele filho que ensina a gente a orar mais, não é? Justamente. E aplicar mais, a ser perseverante no que crê, né? Porque a disciplina é para correção, então você crê, crer na palavra, né? Então, assim, era o pai com uma e eu com outra, né? Então, era naquele momento: não, agora é hora de comer, agora é isso, e tal, e tal, e tal. Então, assim, e hoje você vê que tem crianças que falam: eu não gosto disso, não quero comer isso, nunca experimentou, porque o pai, ele falou um dia que não queria, pelo aspecto, e o pai nunca colocou para comer, ou a mãe. Então, baseado no ensino. Gente, a criança é aquilo que nós ensinamos. Nós educamos com os nossos erros e educamos com os nossos acertos, mas nós educamos, tudo é educação. A forma como você está no trânsito, no seu carro, você educa. O que você fala, você educa. O teu comportamento educa, gente. Educa. Isso tudo traz ensino, né? Então, assim, essa sociedade é uma sociedade que ela está sendo educada. Não fica pensando que não. Tem gente que fala assim: essa é uma sociedade que não tem educação. É muito educada. Muito educada, tem muito conhecimento, e são conhecimentos que são fluidos, né? Hoje ele tem esse conhecimento, amanhã não tem. Então, assim, por isso que nós, uma coisa assim que eu aconselho muito, muito, assim, ó, a gente não deve andar segundo o conselho de ímpios, e nós precisamos construir no coração de nossos filhos a referência de Cristo. E como é que a gente vai construir? Praticando dia a dia, praticando a verdade na nossa casa. Porque se a gente não faz isso, todo dia vem a facilidade, né? A facilidade dos ensinos na escola, com os amigos. Então, e hoje uma das coisas que a gente mais vê são os filhos, né, de discípulos, assim, muitos deles não estão caminhando, não estão tendo a mesma fé. Por que não está tendo a mesma fé, né? Então, assim, às vezes é uma questão de escolha dele, na maioria das vezes, sim, ele sempre tem algo para contar do que aconteceu. Por exemplo, assim, tem filhos que muitas vezes falam assim: a minha mãe nunca me disciplinou, meu pai também não, eu sempre fiz o que eu quis. Sim. Né? E aí depois, quando a sociedade se depara com o resultado, fica escandalizada. Bem assim. Meu Deus, assim. Como está até as famílias, meu Deus, como está a juventude. Mas é o que tem sido semeado e é o que muitas vezes nós acabamos entrando nesse curso. Nós acabamos, muitas vezes, abaixando o padrão no Senhor por não ter uma firmeza de fé, como você colocou, uma disposição de ser rejeitado, de não ser entendido, uma disposição de ser criticado, uma disposição de não ser convidado. Sim. Precisamos ter essa disposição em Cristo Jesus, porque nós sabemos a quem servimos, por que servimos,
o que estamos fazendo com nossos filhos, nós precisamos ter esse fundamento. Nós estamos avançando aí no horário, mas olha, a gente poderia conversar aqui horas e horas, e é verdadeiro quando eu falei. Acho que eu vou fazer uma série só com a Nereida. Nereida, a gente pega vários temas desses para a gente aprofundar, que são muito importantes. Eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você é no Senhor, pela referência, como você citou aí, Tito 2, as mulheres mais maduras ensinem as mais novas, e a gente vê maturidade de Deus, maturidade de vivência, autoridade na casa, na família. Nós aqui da igreja em Guarulhos, eu sei que isso vai estar atingindo outras pessoas, mas nós particularmente aqui amamos ouvir você, amamos receber do rio de Deus que flui da sua vida, porque ele é um rio de verdade, ele é um rio de Deus, ele nos ensina muitas coisas, eu quero agradecer. E para finalizar, vou só finalizar aqui, eu já quero pedir perdão aos irmãos, as pessoas que estão nos vendo, que no início da gravação meu celular tocou, me perdoe, esqueci de desligar. E também a gente teve uma queda aí de alguns segundos, teve uma quedinha rápida de internet de alguns segundos, mas a gravação continuou, então a gente seguiu aí, tá bom? Nereida, por favor, suas considerações finais. Depois disso, eu quero perguntar para você se você tem algum livro que te ensinou, que te ensina, que possa nos abençoar, que possa abençoar quem está aí. Se você não tiver ele para mostrar para a gente vai colocar na descrição depois do vídeo, tá bom? Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais e falasse se teve alguma leitura que foi edificante para você que você possa compartilhar. Bom, eu queria só dizer também, né, rapidinho aqui, que eu sou uma mãe que também que tive que lidar com minhas filhas, com ansiedade, né, com guerras na mente. Eu quero dizer para vocês que eu não sou isenta disso. E quero dizer que a cura de minhas filhas adveio de uma experiência que eu tive, porque eu também já sofri de ansiedade. E quero dizer que, assim, o Senhor, gente, Ele é fiel. Amém. Ele nos ajuda nas nossas aflições. E quero dizer, assim, que é essa fé que me move. Amém. É essa fé que me move, né? E é o que eu quero viver, é o que eu sempre digo assim. A tua família é a medida da tua fé. A fé que você tem em Deus. A fé que você tem na palavra de Deus. Quanto mais, a gente não pressa, não. Tem dia que a gente acorda, a gente não quer orar, mas eu vou orar, porque é minha carne, né? Nós precisamos ter consciência contra quem nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra pessoas, né? Mas eu quero dizer que o Senhor derrama sobre nós a graça dele. O Espírito Santo dele é derramado, transborda em nossas vidas. O Espírito Santo nos guia, né? Então, assim, ele fala conosco, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Eu estou sempre falando isso aqui, ó, aqui em casa, eu falo, Deus não nos permite andar sem uma direção dele. Quando ele não nos responde, há duas situações. Ou ele ainda não respondeu e está nos tratando, ou nós não estamos ouvindo. E nesse momento, quando nós não ouvimos, é bem passível que a gente vai ouvir as outras vozes nas multidões. Porque o mundo, a sociedade moderna, está cheia de vozes. Tome cuidado para que essas vozes ela não se tornem o teu objeto de vida, né? Ao teu propósito de vida, aquilo que vai adentrar, porque assim, Deus, ele tem os atributos, os princípios próprios para viver isso. Jesus é o nosso modelo de vida. Ele, não havia nada, lá em Isaías 53 fala, em Jesus não havia nada que pudesse nos atrair. Ele foi homem de dores. Então, com quem que eu tenho que aprender? Como é que Jesus passou aqui nessa terra? Né? Como é que Jesus passou por isso? Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque ele venceu. Como é que Jesus venceu o mundo? Obedecendo ao Senhor. Ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Né?
E quer dizer que a vida de Jesus não findou na cruz. A vida de Jesus, ela é permanente, ela é fiel. A vida de Jesus é maravilhosa. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, Jesus é a nossa referência. Eu sempre lembro dele. Sempre lembro dele. Ele passou. Olha, eu estou passando por isso aqui, mas Jesus passou. Como é que Jesus passou? Eu também vou passar, né? E ele nos fortalece. E, gente, ele é muito cuidadoso conosco, porque ele deixou o Espírito Santo dele para nos consolar, para chorar por nós, para interceder por nós, para nos guiar a toda a verdade. Quem nos guia à verdade não é uma televisão, não é um Netflix, não é um YouTube. Quem nos liga a toda a verdade, gente, é o Senhor. É a palavra dele, a palavra de Deus. É ele. Ele relaciona. Quando a gente busca intimidade com ele, ele fala conosco. Busca intimidade, fala com Deus tudo que está no teu coração, as dificuldades que você tem, né, para exercer essa maternidade, para exercer a paternidade também. Fala com Deus como está, apresenta teu filho e não fica pensando, não seja como essa sociedade líquida, né, tão fluida não, que tem que ter a resposta agora. Nós não funcionamos assim. Sejam perseverantes na oração. Precisamos orar mais, ser mulheres de oração, homens de oração, jovens de oração, crianças de oração, né? Então, se nós precisamos orar e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nada está passando aqui na terra, nada está existindo sem que o nosso Deus não saiba, né? Ele sabe de tudo, ele está no controle de todas as coisas. Então, assim, esse é meu conselho, né? Eu teria muita coisa para falar, mas amém, glória a Deus, Deus é muito bom. Mas, assim, e tenho vários livros, né, assim, para... Por favor, compartilha conosco, por favor, por favor. Olha, a Bíblia, gente, sempre... Todos os dias, todas as horas, né? Eu sabia que você ia falar isso primeiro. Olha, conheço, amiga. Eu te conheço. Sempre, 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 sempre. Outra coisa, memorização dos discípulos, dos versículos, aprender bem a vida e a obra de Jesus, para a gente estar trazendo na memória todo o tempo, né? Isso é uma guerra para vencer a depressão, uma guerra para vencer assim, a ansiedade. O Senhor nos coloca nessa batalha com a palavra, lembrando que Jesus no deserto venceu pela palavra, né? Olha aí Jesus, ele é o cara, ele é o nosso modelo, né? Sim. Lembrando que nós temos esse modelo, não existe outro modelo, não existe outro modelo, tá? E que as pessoas que estão aí, elas estão escrevendo sobre algo que elas vivem, que elas creem, não é o que a gente crê, não é o que está na palavra, não. Vai crer em Jesus, vai buscar Jesus. Mas vamos lá, Bíblia, né? Na cabeceirinha, onde vai, leva, viu? Leva a Bíblia. Eu falo sempre assim, Paulinha, que quando a gente estuda sobre mulheres, a gente sabe que as mulheres antigamente escreviam muito, tinham os diários, tinham tudo, né? E hoje as mulheres estão perdendo isso. Eu não perdi, eu posso mostrar para vocês depois vários caderninhos que eu tenho, gente. Eu tenho vários cadernos, de tudo quanto é jeito. Aí, ó, é isso aí. Não perca esse exercício da escrita, escrevam, coloca no caderno o que Deus tem falado do teu coração, as dificuldades que você tem, né? Eu preciso orar por isso, coloca, faz listinha, ó, vamos lá orar, né? Vamos interceder, porque assim, isso é muito bom para a gente. Chama a mulher, conversa com ela, conversa com a mais experiente, vai conversar, vai buscar os conselhos, vai ver como é que viveu, como é que passou, porque aquela que é mais velha do que você é importante também o falar. Às vezes a gente fala, o tempo que você viveu foi outro. Não, querida, ela também teve dificuldades no tempo que ela viveu, então nós andamos tendo dificuldades. E as dificuldades são as mesmas, é a carne, viu? Sim. É a carne, né, Paulinha? Então, assim, teve um livro que foi muito importante para mim, né? Que eu li, que trouxe muita revelação do senhorio de Jesus, que é Jesus Cristo é o Senhor, do Emmett Young. Gosto demais, é um livro que eu já li e reli várias vezes, gosto muito. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu trouxe alguns livros aqui para falar um pouco, que trabalha conosco, que somos pais, mães, assim, mães, né? Por exemplo, tem um livro do José Carlos Marion, são 2 livros dele que eu gosto, do José Carlos Marion. Um deles é A Marca dos Filhos,
E o outro deles é Dons Espirituais, o Poder de Deus em Você, tá? Marca dos Cílios. Ó, chega a estar rasgadinho aqui, ó. Foi bem usado. Ó, bem rasgadinho. Outro livro também que eu li e que eu gosto muito de trazer é Viver no Espírito, de Whitley Darby da Vida. É um livro fininho, mas é um livro também que eu gosto muito. Outro livro também que eu gosto muito, para me entender que meus filhos são discípulos de Jesus e que eles estão em processo né? Eu tenho que ensinar, eles não nascem prontos, né? Mas esse aqui, ó, discípulos são feitos, não nascem prontos. É muito bom esse livro, né? E eu emprestei o livro, senão eu ia mostrar para vocês, né? O Poder da Esposa que Ora, amo demais aquele livro, demais. Atualmente, estou nesse propósito aqui, ó, Guerreiras de Oração, que também é da mesma autora. E esse aqui, ó, Em Casa, com Ordem e Poesia. Então, dentre outros livros, gente, que eu coloquei aqui, por exemplo, teve um livro que falou muito comigo, que foi do irmão Yun, daquele chinês, né, que hoje mora na Alemanha. Eu tive o prazer de conhecer num evento na Europa, que é O Homem do Céu. Maravilhoso, falou muito forte ao meu coração. Chorei muito, 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 por isso que eu trago, assim, eu tenho esse exercício de memorizar os versículos, né? Porque lá as dificuldades que eles tinham eram grandes e ele me ensinou muito. Outro livro também, eu acho que eu já falei nesse, né? Dons Espirituais, o Poder de Deus em Você. Esse livro mostra, gente, quem é o Espírito Santo, como ele habita em nós, quais os dons que ele nos fornece para que a gente possa viver uma vida para agradar a Deus. Eu nem falo assim, a gente vai viver uma vida de vitória. A vitória já está em nós, né? Porque Jesus, ele venceu. Então, assim, ele é o vitorioso, ele já está em nós. Nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus, é nele. Então, se ele vencer o mundo, nós vamos vencer. E ele nos dá, assim, os instrumentos, né, as armas necessárias para que a gente possa, eu já ia esquecendo de um livro que eu acabei de ler, viu? As armas necessárias, né, os instrumentos necessários para lutar. É esse livro aqui do Jamil. Cabe direitinho? Estou aqui. E cabe. Muros caídos, portas queimadas. Muito bom, gente. Muito bom. Gente, olha, a gente tem aí agora uma biblioteca. Uma biblioteca. E como é bom, eu não sei você, mas a maioria dos livros que eu leio são através de indicações. Olha, esse livro, como é rico, né? Sim. Talvez aí você não vai conseguir ler todos eles, mas eu sei que se você dispor o seu coração para aprender de quem o Senhor já derramou, né? Temos que ter essa humildade de receber a quem o Senhor já entregou. Sim. E vai ser muito edificante. Nós vamos colocar na descrição do vídeo, vai ter aí na descrição todos esses nomes aí, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Nê, quero te agradecer, minha amiga, minha irmã. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pela forma tão sempre disposta que você nos abençoa com a sua vida, com a sua casa, com a sua história, com aonde o Senhor tem te colocado, como isso tem sido instrumento do Senhor, né, para atingir outras pessoas. Eu quero louvar a Deus, peço ao Senhor que siga guardando sua vida nesse lugar, que você continue sendo um luzeiro ali, né, uma luz do Senhor no meio da escuridão, porque toda a terra é do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo vai ser restaurado para o Senhor. Amém. Dando sabedoria, graça, força e perseverança em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Agradeço também a você que ficou aqui com a gente esse tempo. Sim. Abençoa a tua vida, que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tenha liberdade, porque tudo é para a glória do Senhor. Agradeço. Amém. Semana que vem tem mais e o Senhor vai seguir falando conosco. Um grande abraço a cada uma. Beijo. Beijo.